Boa noite. Hoje o nosso estudo vai ser sobre um assunto que eu acho que seria basilar neste momento para a gente poder começar a estudar o resto, né? Então, boa noite para quem está entrando com a gente. Oi para todo mundo que está aí. Obrigada por estarem aqui novamente. E hoje eu acho que nós vamos falar sobre um assunto que é bem base para a gente poder dar continuidade em tudo que a gente vem estudando. Até então a gente tem citado corpos energéticos, influência, chakras, tal. Mas, ai que legal, Roseli, obrigada. Obrigada pelo voto de confiança, né, de estar aqui ouvindo a gente. Mas a gente nunca falou assim tão claramente nessa divisão de espírito, corpo, físico e perispírito, corpos intermediários, né? Então, eu acho que seria bem básico a gente falar sobre este assunto, né? Eu gostaria de propor para vocês que se vocês tiverem perguntas, por favor, podem ir fazendo, né? A gente vai tentar ir respondendo à medida que vamos falando, porque demanda assim ficar bastante claro essa nossa divisão e essa função, né, de todos esses corpos nossos, para que a gente daqui para frente consiga falar em saúde física, em saúde mental, em conflitos humanos, porque afinal de contas a página chama Psicologia no Evangelho, não é à toa, né? É para a gente ir fazendo justamente esse link entre a nossa atitude, a nossa ação, a nossa forma de pensar e a nossa saúde. E também um link em relação a tudo aquilo que foi dito por Jesus esse tempo todo, né? Desde quando ele esteve aqui conosco. E a gente fica até hoje repetindo algumas frases lindas, muito bem feitas tal, mas a gente meio que não tem muita ideia do link que tem com a vida cotidiana. E na minha particular percepção, tem 100% a ver. Então, deixa eu dar um beijo para todas as minhas queridas que estão entrando aí, fiéis, né? Eu fico super feliz. Feliz porque, como eu estava falando até agora, o assunto realmente é bastante pertinente. Então, no primeiro ponto que eu quero levantar é o seguinte. A gente tem ouvido muito falar em frequência energética, vibração energética. Isso é uma coisa que se fala muito, né? E para a gente entender exatamente o que é uma frequência e mais ainda, o que é uma vibração, primeiro para a gente entender qual é a diferença entre frequência e vibração e aonde está o nosso domínio no comportamento. É na frequência ou é na vibração? Então, isso eu até fui buscar, gente, umas imagens e eu fui pesquisar para poder dizer para vocês qual que é a diferença, tá? Dentro das minhas palavras, né, gente? Vocês sabem que eu falando de física é sempre dentro das minhas palavras. Então, vamos lá. Eu vou começar com os desenhinhos, tá? Se tiver dúvida, vamos perguntando. Vamos ver quais dos desenhos sobem. Nem sempre os desenhos que a gente coloca aqui, todos sobem, né? Mas vamos lá. Aqui. Se não for ficando claro, a gente vai explicando, tá bom? Tá, vamos lá. O que é uma frequência energética? Em palavras assim, bem simplificadas, tá? Tudo que existe no nosso universo é um tipo de matéria, né? Então, é um tipo de matéria que tem energia vitalizando ela. Nem que seja a mesa, a cadeira ou a gente, tudo é formado de um tipo de matéria. Então, tem um tipo de energia envolvida nisso. Então, de que forma uma energia existe? Ela existe em várias formas de conjuntos de átomos. Então, ela pode ser tanto uma energia materializada, quanto ela pode ser uma energia mais atômica, né? E como essa energia se comunica? Através deste espaço livre. No caso, nós estamos no espaço tridimensional, né? Então, nos vemos tridimensional quando a gente aprende na escola. Tá, então vamos lá. O que quer dizer a frequência em relação a isso? A frequência é a quantidade de energia, a quantidade e a velocidade. Vocês estão vendo essa curvinha aqui, ó? Essa curvinha que tá fazendo assim, ó. O que é esta curvinha? Esta curvinha é o que eles chamam de comprimento de onda. Então, o que é a onda? A onda é aquela energia em movimento, né? Fácil da gente entender, é a energia em movimento, que vem do rádio, do som, do micro-ondas, enfim, de tudo que a gente vê que movimenta, inclusive do nosso pensamento, que é onde eu quero chegar, tá? Então, nesse volume de comprimento de onda,
é restrito a cada matéria. Então vocês vão ver aí, ó, ondas de rádio no campo de futebol, depois vem o homem, em que tipo de onda, em que tipo de frequência ele funciona, a gente capta, tem capacidade de captação, tá, gente? Mesma coisa a abelha, a cabeça do alfinete, a célula, a bactéria. Então vocês vão percebendo que essa onda vai ficando cada vez mais rápida. Quer ver o próximo desenho? Vamos lá. Ó, tá vendo? Ela vai ficando cada vez mais rápida e cada vez mais próxima. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, ó, aqui, por exemplo, a partir de um certo ponto, que é esse pontilhado vermelho que está vertical, é o limite que o olho humano nosso consegue ver. Então, é o limite, inclusive, do prismar de cores. O homem consegue ver um tanto de cores, porque cor também funciona em velocidade de onda. Então, a gente consegue ver um tanto de cores e não consegue ver outras cores, que já estão numa frequência de onda mais veloz do que tanto a nossa retina é capaz de captar, quanto o nosso cérebro é capaz de processar. E tanto quanto a nossa matriz tridimensional é capaz de interferir. Então, se vocês olharem aqui, onde está o ultravioleta, os raios X, o átomo, o núcleo de um átomo, raios gama, o que acontece? Tanto a gente não vê mais eles, porque eles já estão num comprimento de frequência de onda muito mais rápido do que a gente consegue lidar, quanto, ó, onde está o vírus, que interessante aqui na ponta. Por que a gente não vê o vírus? Porque ele está numa frequência de onda mais veloz, com mais ondas na frequência do que a gente consegue. Então, ele é invisível ao olho humano. Então, vamos ver. Até aqui ficou claro o que é uma frequência de onda? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Vamos lá. Deixa eu tocar na minha foto de novo. Ficou claro? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. O que é uma frequência de onda e por que existe a frequência de onda? Ela existe para que as energias fluam, se comuniquem, né? Como assim, o celular funciona com o outro, o rádio a gente liga e ouve, né? Deu para ficar claro? Se não ficou claro, vocês dizem, que aí eu volto nesse ponto, tá? O que é uma frequência de onda. Tá, ninguém tá falando nada até agora, vamos ver. 2 pessoas disseram ok. Então tá. Então, o que acontece com essa frequência de onda? Quanto mais rápida, quanto mais ondas tem no mesmo espaço-tempo, mais atômica é a frequência, tá? Então tá. Então ficou claro, por isso que a gente não vê o vírus. Ótimo. Agora, o que é? Então, uma é a quantidade, tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma analogia que vai ficar mais claro. Agora, o que é uma vibração? Vibração, óbvio, todo mundo sabe que isso aqui é vibração, né? Mas o que é uma vibração? É a qualidade da energia que vai andar dentro desta frequência de onda. Não sei se ficou claro. Então, vamos lá, há uma analogia, que eu adoro analogia, que vocês sabem, né? Vamos partir de um rádio. Um rádio que a gente sabe que sintoniza estação, né? Então, quanto mais à direita for o rádio, começa lá com, sei lá, 80 e poucos, eu nem sei, mas quando começa a rádio, sei lá, 80 e poucos, e vai acabar nos 100 e tantos. Quanto mais à direita do rádio for, maior é a frequência, certo? Então, maior é aquele número da rádio que pega. Aquilo é uma frequência de sintonia. Então, a sintonia do rádio, a estação do rádio está para a frequência, assim como a qualidade da música que toca está para a vibração. Ficou claro qual que é a diferença? Então ficou claro qual que é o nosso trabalho, o nosso intuito em trabalhar uma vibração melhor para alcançar uma frequência na quantificação mais ágil ou mais atômica? Vamos ver se isso ficou claro. Vamos ver se alguém responde para mim. Qual que é a diferença entre uma e outra? Por isso que quando a gente fala em vibração, a gente fala em qualidade de emanação, qualidade de energia que cada um de nós está emanando. Então tá, eu vou colocar uma outra. Quando vocês respondem se ficou claro ou não, eu vou colocar uma outra imagem, para a gente ter uma ideia. Vamos ver. Se alguém quiser participar ao vivo, fala, tá? Porque eu vejo que eu recebo umas mensagens aqui, eu não sei se a gente toca sem querer ou por querer no ponto da participação, tá? Então, se alguém quiser participar, dividir a tela comigo, é só falar que a gente vai conversando, tá bom? Então tá, eu vou colocar uma outra imagem aqui para vocês terem uma ideia. Vamos lá, cadê a outra imagem que eu quero? Vamos ver se ela veio aqui, né? Eu fui fazendo as imagens, vamos ver se ela vem.
Vibração sempre melhor para melhorar a qualidade da nossa energia para onde queremos enviar. Então, é assim, Roseli. A qualidade da nossa energia diz para nós até onde ela vai chegar. É meio isso. Porque o que está na nossa capacidade? Mexer na frequência? Não, a frequência é imposta pelo tipo de matéria que nós somos feitos. Mas como nós fisicamente eu estou falando, mas como o nosso mental já trabalha numa outra frequência, porque ele trabalha numa frequência dimensionalmente diferente, porque ele é atômico, não é à toa que você não vê o pensamento, a hora que você pensa, né? A gente, por emanação, pode fazer com que este pensamento fique mais alto em termos vibracionais, mas através do quê? Através da qualidade dele. Então, qualidade é igual a alcance. Então, o que a gente percebe naquele gráfico? Quanto mais materializado, que a gente pode chamar de, entre aspas, inferior em vibração, menos alcance ele tem, menos o atômico ele alcança. Então, por exemplo, quando a gente faz uma analogia em relação a isso, é como assim... Sabe quando a gente vai rezar e reza com muito fervor, com muito sentimento, com muito isso, com muito aquilo, a gente tem certeza que alguém do divino ouviu? Se nós temos este sentimento com real, com atenção real, com energia suficiente, com empenho suficiente, vamos dizer assim, a chance de alguém alcançar se torna, alguém pode dizer, tá, gente? A chance de algum, vamos chamar de espírito, alcançar é maior. Por quê? Porque a qualidade vibracional do sentimento que a gente coloca, a hora que pensa, é mais, vamos chamar de elevado para ficar mais fácil, porque como a gente está nessa dimensão, baixo e alto é fácil a gente entender. Então, quanto mais elevada a vibração, mais rápido e mais ágil na frequência. Então, mais o atômico alcança. Então, ok? A Roseli, entendi? Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Tô tentando procurar um outro negócio aqui, gente. Uma outra imagem que pelo jeito não salvou, que eu queria mostrar uma coisa para vocês. Achei. Vocês identificam o que é esta imagem? Esta imagem é neurônios dentro do cérebro, tá? É uma conexão de neurônios dentro do cérebro. Então, o que eu quis mostrar com esta imagem? Que toda onde tem esses pontinhos vermelhos, ó, são conexões de um neurônio para outro. A gente pensa através de uma rede de conexões. Então, para falar para vocês, eu vou falar sobre isso, eu fiz infinitas conexões, porque um pensamento, por exemplo, tem em média 10.000 destas aí, tá? 10.000 conexões. Mas o que é o mais incrível disto? Vocês veem que nesse ponto que está assim, vermelho com vermelho, ele não chega a ficar grudado. Ele chega a ficar assim, ó, ligeiramente distanciado. E por quê? Porque a informação de conexão, ela passa de um neurônio para o outro através de um campo magnético, de uma energia bioeletromagnética. A gente já está falando nisso faz tempo. Então, é uma reação elétrica, é uma reação bioelétrica que leva a informação de um para outro nos nossos trilhões de neurônios. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se essa informação ficou clara, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós somos um poço dessas energias emanadas nessa conexão que não é grudada uma na outra. E qual é o grande negócio desse? A gente consegue inverter um pensamento, a gente consegue inverter um comportamento, por mais condicionado que ele seja. Por quê? Porque nós temos a capacidade, através da nossa força mental, de tirar um pedaço, vamos dizer que a rede de conexão fosse desse tamanho. Eu vou aqui e tiro este pedacinho, que é o condicionamento que eu tenho, por exemplo, de ter uma reação agressiva, né? Qualquer coisa eu reajo agressivamente. Então, este pedaço eu consigo tirar ele da conexão, recolocar ou até colocar um novo. Então, eu consigo mudar um comportamento, por mais repetido que ele seja, por mais padronizado que ele seja. E também o que eu quero dizer com isso, que desta mesma forma que os neurônios se conectam dentro do cérebro, nós nos conectamos uns com os outros, porque nós somos emanadores deste mesmo tipo de energia bioeletromagnética. Então, ou seja, a mesma capacidade que o neurônio meu tem de conectar com o outro, eu tenho de conectar com qualquer um de vocês. E isto acontece naturalmente. Nós nos mesclamos num universo de energia, chamado psicosfera, que qualquer dia a gente fala nisso,
naturalmente. Mais ou menos, eu achei um desenho na internet bem legal. Deste jeito. Ó, isso, vamos dizer, é uma representatividade, tá? A gente vai falar um pouco desse campo mental áurico, mas é uma representatividade. Como se, é pena que aproxima um pouco a foto, né? Mais distante ela fica melhor. Olha, cada um de nós, isso, PNL, Programação Neurolinguística. Sim, é um processo muito incrível para isso também, tá? Programação não deixa de ser uma programação neurolinguística. Mas como a gente está falando em energia perispiritual, energia mental, a gente tem, até para realizar uma programação neurolinguística, uma mudança, até para isso a gente precisa dessa força mental, dessa energia inteira vinda, no nosso assunto de hoje, no nosso espírito, perispírito, modelo organizador biológico, corpo astral, como vocês quiserem chamar, tá? O nome que a gente está dando hoje é espírito, perispírito e corpo físico, tá? Então, só para entender, cada um de nós tem este ovalado, né? E os ovalados, vocês podem perceber, eles se conectam e eles se encontram. Agora, o que é mais legal disso, que é o que eu estou querendo explicar? Isso, não existe uma distância métrica entre um campo de energia e outro. Não existe uma distância em centímetros. Essa distância, como é que ela é? Vibracional. Essa distância tá aqui, ó, vou voltar com o desenho. Ela está, ó, linha vermelha assim, ó. O que distancia o primeiro objeto, ó, a borboleta do vírus, o que distancia um do outro? É a capacidade de vibração que aquele campo tem de lidar com aquele tipo de átomo, naquele tipo de qualidade. Então, ó, no desenho aqui está mais fácil de entender. É isso que distingue a minha capacidade de pensar e vibrar. Porque a gente pensa, vibra, o tempo inteiro ao mesmo tempo, né? Eu também pus um desenho legal hoje aqui. Com uma determinada qualidade. Então, é uma escolha sempre nossa, que vibração eu vou ter, em que frequência eu vou trabalhar. Então, vamos lá, no rádio. Então, é sempre uma escolha minha, que música eu vou tocar para ver em que estação vai pegar. Esse raciocínio, se ficou claro, era o que a gente queria passar hoje em relação à vibração, para a gente poder continuar com este tópico do transe de energia. Tem uma outra imagem legal aqui. Ai, que pena, ela é um vídeo, né? Mas ela não tá vibrando. Mas ela faz assim, essa imagem. Pena que aqui não tá entrando no formato do vídeo. É como se ele fizesse assim, ó. O nosso campo vibracional, ele vibra assim. Não tão harmônico, porque depende da qualidade do nosso pensamento. Então, ele vibra assim, 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 né? Não vibra assim. Só quando você tá muito harmonizado que ele vibra assim. Mas, ok. Ficou claro até aqui? Então, em que frequência a gente trabalha e depende da nossa vibração, tá? Então, quando a gente diz elevar a frequência do pensamento, em termos de física, ciência física, não seria o termo ideal. O ideal seria elevar a vibração do pensamento para que ela alcance uma frequência melhor, uma frequência maior, uma frequência mais rápida, mais atômica, mas aonde eu quero que ela chegue. Tudo bem? Ficou? Legal, né, Helena? Essas imagens são lindas. Eu amo essas imagens da internet. Muito bem. Então, vamos lá. Tudo bem até aqui? Posso passar desse ponto, que já fiquei até bastante aqui, né? Hoje eu quero falar bastante sobre, corpo físico. Corpo físico, meio óbvio que a gente conhece o corpo físico, né? A gente já falou diversas vezes dele aqui. Vou eu voltar com aquela imagenzinha sensacional do outro dia. O corpo físico, ele é constituído da matéria tridimensional que nós temos aqui aos nossos olhos, podemos ver, e do nosso campo duplo etérico, que é o campo... Deixa eu sair a imagem, eu achei tão bonitinho que eu botei os nominhos na imagem e tudo. Tô achando. Vamos lá, vai sem os nominhos mesmo. Esta. É pena que eu tô cortando, mas tudo bem, dá pra ver. Então, o que é o corpo denso? O corpo físico é o corpo denso, tridimensional. Tá? Matéria física, átomo, energia circulando e tal, nós, beliscou, dói. Isso aqui é o corpo físico. Ótimo. Junto com ele, o que funciona à base de existência momentânea? O corpo etérico. Por que ele é tão momentâneo quanto o físico? Porque ele existe a partir do físico. A emanação de energia elétrica de um neurônio para o outro, igual a imagenzinha que eu mostrei agora há pouco, expande éter, forma o corpo etérico. Morri, desencarnei.
Este corpo etérico que foi movimentado por emissão minha, ele é reabsorvido na natureza, tá? Porque ele é um campo de energia. Não existe desintegrei, sumi, né? E o meu corpo físico perece normal, como todo mundo sabe. Então, funciona desta forma. Nesta imagem, a relação é o azul é o duplo etérico. E o homenzinho, obviamente, é o corpo físico, o azul é o duplo etérico. Quando a gente fala de espírito, o que é um espírito? Nas palavras da Bia, tá, gente? O que é um espírito? O espírito é um feixe de consciência que está em evolução. Então, ele é um feixe, vamos chamar de luz, de fótons, né? Como hoje a física quântica diz, de partículas de luz. Por que ele é de partículas de luz? Porque ele está vibrando numa frequência bem rápida. Lembra da curva? Ele está em outra dimensão. Então, ele está vibrando numa frequência muito rápida. Então, ele é em partículas de luz. É a menor partícula que existe no nosso universo, tá? Então, o que é um espírito? Quando nós somos criados por uma mônada, é o termo que a espiritualidade chama, cada um de nós. Quando cada um de nós foi criado, ele foi criado como um princípio para evoluir. Então, ele é um tanto de energia condensada com uma capacidade intrínseca de evoluir na sua relação com o exterior dele. Então, não sei se está ficando claro, tá? Se não ficar, vocês vão falando. Então, o que acontece? Este feixe de luz, esta consciência em potencial de desenvolvimento, ela vai passar por uma longa estrada, um longo percurso para este desenvolvimento. Como diz no Evangelho, do átomo ao arcanjo, que é o termo que Jesus quis dizer, do princípio até o máximo da evolução. Repete isso o quê, amor meu? Do princípio inteligente, desta mônada? Acho que é disso que a Laura está perguntando, repete isso. Então tá. Quando nós somos criados, Laura, esse aqui é o entendimento da Bia, as minhas palavras em relação a tudo que eu já estudei, tá? Quando nós somos criados por Deus, nós somos criados como um princípio, vamos dizer, uma mônada, uma coisinha pequenininha. Vamos chamar de um átomo, vai? Vamos chamar de um átomo para ficar mais fácil. Como se fôssemos um átomo, tá? Um único átomo onde dentro dele tem todo o potencial infinito de desenvolvimento para que ele tenha a mesma capacidade de desenvolvimento que aquele que o criou tem. Então, ou seja, ele tem um potencial de desenvolvimento, vamos chamar de infinito, porque o desenvolvimento, ele é infinito. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você desenvolve, mais você cresce. Mais você se adapta ao meio ambiente. Mais você vai perdendo as funções que você não precisa mais. E assim é por todo o nosso sistema universal. Ok, mas vamos falar só de nós aqui no planeta Terra. Tá. Então, fomos criados como este princípio, com esta pequena porção de energia formada em partículas de luz, então em energias de onda, em fótons, contidos nele a capacidade intrínseca de desenvolvimento pleno. E é esta partícula que vem sendo desenvolvida através do tempo e através do quê? Das experiências que ele tem com o que está do lado de fora dele. Assim como nós, enquanto seres humanos, por exemplo, nos desenvolvemos a partir da nossa relação com o externo, com pai, mãe, comida, alimento, frio, calor, saúde, conforto, não conforto, sentimento, emoção. A gente se desenvolve a partir de tudo que está externo a nós. Idem é esta partícula. Então, quando ela vem se desenvolvendo dentro de um planeta como o nosso, por exemplo, ela obrigatoriamente passa por todos os reinos existentes no planeta. Para que ela passa? Para experienciar e aprender cada coisa no seu reino. Tantos os reinos minerais, quanto vegetais, quanto animais, quanto hominais, que é o momento que nós estamos vivendo. Existe um salto entre o animal e o humano que nós estamos, que eu já vou falar qual é a diferença. Mas esta consciência, ela vem acumulando informações e vem se desenvolvendo. Então, quando a gente estuda isso muito profundamente,
A gente lê, por exemplo, estudos onde a espiritualidade mostra que, por exemplo, o nosso senso de renascer a cada dia e de se fortalecer a partir de alguma coisa de ruim, de adoecer, se curar e de ser cíclico, como nós somos, porque nós somos cíclicos, né? O nosso organismo é um organismo cíclico, a cada 24 horas ele faz ciclo, ele troca células em ciclos ideais de tempo, morre célula, nasce célula em ciclos. Que nós aprendemos, nós desenvolvemos a capacidade de ser cíclicos no reino vegetal. E assim por diante. A gente aprendeu a capacidade de trocar energia com o meio no reino mineral. E assim por diante. Então a gente vem desenvolvendo capacidades e fazendo com que esta consciência venha se desenvolvendo, venha se capacitando, é a palavra exata, né? Então, o que acontece? Quando ela chega num potencial máximo de desenvolvimento no reino, desenvolvimento que eu digo são instintos, emoções, porque a gente pega os animais de todas as cadeias, inferiores até os mamíferos superiores, né? Eles vêm num desenvolvimento também, não só num desenvolvimento físico, né? De necessário, é necessário ter rabo, não ter rabo, ter 4 patas, dividir para 2, tal. Não só esse tipo de necessidade, quanto também as necessidades de relacionamento. Então a gente vê dentro do reino animal, quem gosta de ver um Net Geo, por exemplo, como eu gosto, a gente vê os reinos com diferenças gigantescas de convívios sociais. O instinto gregário, que é aquele que nos junta e nos faz formar a sociedade, ele é muito diferente entre os reinos e ele vai também evoluindo. Por exemplo, vai chegando em alguns reinos onde o parceiro tem uma única fêmea, onde a segunda fêmea do grupo, que normalmente não aceitaria um filhote alheio, de repente, se a mãe morre, o filhote fica órfã, de repente ela adota e traz para ela. Então, isso a gente vê também que são passos de desenvolvimento. Então, quando este princípio inteligente chega a este ponto de desenvolvimento máximo na cadeia animal, no mamífero de 4, como a gente viu, né? Tá aí nosso desenvolvimento que já aprendemos, que vem do macaco, enfim, tudo isso aí a gente aprendeu. Por que tem aquele transe? Porque entre a gente deixar de ser um mamífero superior, super inteligente, como o macaco, e passar a ser a primeira forma de hominal, aí nós temos uma transformação muito grande dentro do nosso cérebro. Lembra do cérebro triuno que a gente falou? A parte frontal do nosso córtex, ela é desenvolvida nesta mudança, desenvolvida aos poucos, por isso que o homem também foi desenvolvendo aos poucos, todas aquelas fases do erectus, etc, até chegar na gente, né, do Homo sapiens e tal, ele também foi desenvolvendo aos poucos para ir desenvolvendo as capacidades, eu tô falando de milhares e milhares de anos, hein, gente, para tudo isso, milhões, né, de anos, até chegar num ponto em que nós recebemos. Quando temos a capacidade, através da mecânica do cérebro, dessa parte frontal, nós recebemos a consciência de si mesmo, que é o que nos difere entre o ser humano e o ser animal. Eles não têm a consciência de si mesmo e nós temos. Então, esta inteligência que só o ser humano tem, ela é recebida neste transe. A gente sai deste estágio de desenvolvimento e entra no estágio de desenvolvimento humano. E nesse mesmo estágio de desenvolvimento, a gente recebe o quê? O poder da escolha. Porque nesta parte do nosso cérebro mora a função mais nobre que nós temos, que é o livre-arbítrio. E é a partir dele que a gente começa a fazer escolhas. E a partir da capacidade ou não de fazer escolhas, que a gente vai evoluindo aos poucos. Ficou claro até aqui? Tudo bem que essa teoria toda ela é muito complexa, eu falei ela de uma forma muito simples. Eu só gostaria de saber se ficou claro até aqui ou não, porque aqui a gente vai entrar com a palavra perispírito. É nesse transe, do perispírito rudimentar do animal para o perispírito na forma hominal como nós temos hoje. Ficou claro até aqui? Show de bola. Então, vamos embora. Se ficou claro até aqui, vamos embora. Muito bem. É bem complexo sim, viu? Mas no fundo, é simples, é assim. Tá todo mundo evoluindo, inclusive nós. Vamos indo, né? Meio que é isso, né? Tá. Então,
o que é um perispírito? Para que existe um perispírito? Agora vai ficar mais fácil da gente entender com o negócio da frequência de onda, né? Da curva de frequência de onda. Por quê? Porque este princípio inteligente, esta consciência em evolução, ela vibra num plano dimensional diferente deste aqui. Então, o que acontece? Num plano dimensional diferente, onde, por exemplo, está o raio X, o raio gama, raio isso, raio aquilo, que a gente não vê, como é que a gente se relaciona com ele? Nós precisamos ter um equipamento para fazer um exame de ressonância magnética? Por que a gente simplesmente não passa num vão onde emita ressonância magnética e do lado de lá o médico saiba tudo que aconteceu, tudo que tem dentro da gente? Por que a gente precisa de um aparelho para fazer esse exame, ou com qualquer raio-x, por exemplo? Por que a gente precisa de um aparelho? Porque a gente precisa de um intermediário entre a frequência de raio de um tipo, de uma dimensão, com a de outro tipo, para que elas se relacionem. Ficou claro? Não sei se ficou claro essa informação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a frequência onde vibra o nosso espírito, num plano astral ou num plano espiritual, que é um plano simplesmente dimensionalmente diferente, é um plano mais atômico, ela vibra diferente deste corpo de matéria. E quanto mais rápida essa frequência, mais ação ela tem. Tá aí a bomba atômica que não nos deixa mentir, né? Mais ação ela tem. Então, como é que faz para fazer um corpo tão denso como o nosso funcionar com uma energia tão veloz e tão atômica? Precisa existir como um painel de controle, mais ou menos como se o carro fosse o nosso corpo físico, o nosso espírito fosse a pessoa que dirige, no caso nós. E como é que a pessoa faz para dirigir um carro se ele não tiver um painel de controle? Se ele não tiver todo aquele sistema, hoje eletrônico, da maioria dos carros, né? Mais a direção e mais o comando. Isso é o nosso perispírito. Vamos chamar de o painel de controle, onde essa energia inteligente consegue comandar um corpo lento como esse nosso material. Então, ele é um corpo intermediário entre uma coisa e outra, para que uma faça a outra funcionar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que por que a gente não consegue empurrar uma coisa que é atômica? Pelo mesmo motivo que um espírito não consegue vir aqui e empurrar esse caderno aqui, ó. Por quê? Porque a frequência de onda da matéria dele não tem resistência, ela passa por essa daqui, ó. Ela atravessa essa. Como um raio-x, que é muito menos, já atravessa o nosso corpo, atravessa tudo, menos os nossos ossos, atravessa tudo, que grava na imagem. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que para o nosso espírito fazer o nosso corpo funcionar, ele precisa de um agente intermediário. Não sei se isto ficou claro. Por isso que existe esse corpo, que ele nem bem é atômico e nem bem é material. Ele é um corpo que relaciona uma coisa com a outra. Se isto ficou claro, vamos lá. Se isto ficou claro, vamos lá. A imagem. O que essa imagem está mostrando para nós? Que a parte azul já falei, nosso duplo em éter, tá? A parte rosa, ela é a parte emocional desta relação. É a parte do nosso corpo energético, do nosso corpo perispiritual, que corresponde a tudo que é emoção em desenvolvimento. Quando eu digo emoção, é tanto emoção neurológica, raiva, isso, aquilo, tal, emoção, né? Tristeza, raiva, tal, quanto sentimento, porque sentimento é diferente de emoção, né? Emoção é uma coisa mais primária. Emoção, os cachorros da gente, inclusive a minha netinha, de 4 patas, tem aquela emoção de felicidade que a gente entende aquilo como amor, porque é o que a gente sente, e eles também sentem, mas é uma emoção de afetividade, não é um sentimento como a gente tem. Parece, mas não é. Simplesmente porque eles não têm um corpo desenvolvido como o nosso para ter essa capacidade de sentir, tá? A diferença é só essa. Não que eles não quisessem sentir o que a gente sente por eles, tá? Mas então, como este corpo de energia, ele é um corpo que reveste o nosso... Na realidade, ele não reveste, ele cria o nosso corpo material, né? Mais pra frente, a gente pode falar sobre isso. O quanto a gente tem de capacidade de vibrar em pensamento, em sentimento, então em emoção e em informação, que seria o nosso campo emocional, com o nosso campo mental,
este globo, este conjunto, forma o nosso perispírito. Então, a capacidade de formar um corpo físico, de vibrar qualquer tipo de pensamento, seja, tanto que esse mental ele tem o mental superior e o mental inferior, que é o mental concreto, né? O mental concreto deixa eu mudar de foto aqui, ó. O mental superior eu já tá no fundo do meu coração desejando que tudo isso que eu tô falando aqui de alguma forma sirva para qualquer coisa na vida de vocês. São pensamentos que vêm de níveis diferentes de dentro de mim e até de funções do meu cérebro diferentes. Porque um é um pensamento que emana uma coisa bem mais, vamos chamar de superior, em termos de moralidade, de virtuosidade, bem mais virtuoso do que o outro que é um pensamento comum, concreto. E isso tudo mora dentro deste corpo capaz de pegar a informação que vem do espírito, trabalhar num processo que é o processo da mente, que a gente já estudou aqui incansavelmente, né? E esta mente codifica isso para chegar até este cérebro. Então, o perispírito é este corpo intermediário. Ficou claro? Se ficou claro, um joinha aí. Se não ficou, a gente retoma. Porque isso tudo é meio técnico, né, gente? Mas vocês vão entender por que a gente tem que entender tudo isso. Pra gente entender que a hora que a gente fica com raiva, o que a gente faz com esses corpos aí. Pra gente entender a hora que a gente fica triste desnecessariamente, o que a gente faz com esses corpos aí. E a interferência que isso tem. Quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente medita, o que a gente é capaz de fazer com estes corpos. Então, é isso que que eu gostaria que a gente fosse entendendo, né? Então, vamos lá. Vamos ver se aqui na minha apostila tem alguma coisa que eu ainda não falei. Bom, vamos lá. Dentro do perispírito, vocês lembram dos chakras, né? Os chakras estão neste corpo azul, neste duplo etérico. O que tem dentro desse corpo rosa e amarelo? Tem o que eles denominam de centros de força. O que são os centros de força? São os imediatamente correspondentes aos chakras. São os produtores de energia que formam aquele chakra. Muito bem. Por quê? Porque este corpo perispiritual é o canal de entendimento entre o nosso espírito e nós. É o corpo responsável por toda a captação de energia chamada de prana. Esse nome é muito, muito antigo, ele vem lá dos egípcios, né? Esse nome, prana, que é a energia vital do planeta Terra, que é a energia que dá vida para a árvore, para a joaninha e para a gente. É a mesma energia, né? Cada um de nós processa dentro da sua capacidade, igual a gente viu lá no gráfico de frequência de ondas, mas a energia é uma só, é a energia vital que existe dentro do planeta Terra, tá? Que a gente troca com todas essas dimensões que a gente tá vendo aí. Por quê? Se a gente vê essa frequência de onda acontece entre nós, o aparelho de raio-x do hospital, você imagina entre o planeta Terra e todos os outros planetas do universo, dentro da nossa galáxia, gente, quantos trilhões de planetas e estrelas existem só na nossa galáxia, né? A gente vê esses números, é assustador, mas todos eles interagem energeticamente. Tanto interagem, que é um exemplo bem comum para a gente entender. A Lua não interage num grau com a Terra e com o Sol que forma as marés do nosso planeta? É total responsabilidade da Lua isso, desse equilíbrio e dessa perfeição que liga o Sol, a Terra e a Lua. Como o nosso mar funciona, a quantidade de energia solar que tem como a gente faz vida, né? A necessidade que qualquer ser vivo desse planeta precisa da energia do Sol, né? Tudo bem que a gente está estragando a camada de ozônio, mas via de regra, sem ele não tem vida no planeta Terra. Sem água e sem Sol não tem vida no planeta Terra, nem a nossa nem a de ninguém. E a Lua é perfeita nessa triangulação de emissão de raios de energia. Então, por que raio de energia chega para fazer a praia legal para a gente ir e não chega no nosso corpo físico? Chega da mesma forma. Não chega no nosso corpo energético. Chega da mesma forma. Interfere da mesma forma. Então, a esse tipo de consciência que é legal a gente ir chegando, para a gente entender como uns interferem nos outros. E como aquilo que a gente faz, pensa e sente, interfere na gente mesmo. E com que facilidade a gente se conecta um no outro. Ou desconecta um do outro. E a importância que isso tem pro nosso bem-estar e pro nosso desenvolvimento. Tá ficando claro até aqui? Tá vendo? Ninguém fala nada, gente. Uma ou outra pessoa faz um assim, né? Vamos lá. Se não estiver ficando claro, a gente vai falando, tá?
Eu não vou falar muito historicamente do perispírito, porque isso aqui tá tudo na apostila, tá, gente? Mas lá nos egípcios já vem, tá? Gregos, então, falaram horrores sobre isso, né? Vai mudando de nome conforme, né? Por exemplo, Pitágoras, por exemplo, chamava o perispírito de corpo sutil da alma. Os filósofos gregos chamavam o perispírito de veículo leve ou corpo luminoso. Hipócrates, por exemplo, chamava o perispírito de eidolon. Então, hoje, Paulo de Tarso no Evangelho, por exemplo, chamava de corpo espiritual ou corpo incorruptível, era um nome que ele também usava, né? Modernamente, hoje, a ciência, a medicina chama de corpo bioplasmático. Os esotéricos chamam de modelo organizador biológico. A gente chama de perispírito, tá? Mas todo mundo quer dizer a mesma coisa. Então, todos esses monte de detalhes, a gente vai ler depois na apostila com calma. Talvez aqui não seja tão necessário, né? O que a gente tem que entender é que ele é um envoltório de natureza fluídica com um grau de adiantamento um pouco maior do que o nosso, porque ele vibra numa dimensão diferente. Tá, então, vamos lá uma outra imagem que eu tenho aqui. Então, tudo bem? Ok, que ficou claro essa correspondente. A partir do corpo amarelo, dos 7 corpos de manifestação que o nosso espírito tem, a partir do amarelo, ele fica ovalado. O azul desenha o nosso corpo, ó. O seguinte, róseo, também desenha o nosso corpo. A partir do amarelo, a forma fica ovalada. Os chakras estão no corpo duplo etérico. Os centros de força estão dentro do perispírito. Andréa, a diferença é essa que eu acabei de explicar. É como um gera o outro, tá? As doenças, Cris, começam aonde? Excelente pergunta. Então, vamos lá. Temos todos os corpos de manifestação, certo? Vocês lembram que lá atrás, algumas lives atrás, não sei se alguma de vocês estava lá, se não estava, a gente vai repetir. O que acontece com essa energia do nosso espírito até o corpo da matéria? Ela vem e vai. Por quê? Porque existe uma correspondência, existe um fio de energia que liga o meu centro de força coronário a esta consciência que vibra em luz, a este espírito. E o que acontece? Este influxo de energia, do jeito que ele vem, ele volta, ele vem, ele volta, ele vem, ele volta, ele vem, ele volta o tempo inteiro. Então, o que acontece? Tanto o nosso perispírito traz informação para o nosso corpo, quanto as nossas escolhas no corpo levam de volta informação ao perispírito. Não vamos esquecer, o perispírito é um corpo eterno. O mortal é o físico e o duplo etérico. A partir do corpo emocional, são corpos que pertencem à relação do espírito, são corpos eternos, que foram desenvolvidos a partir do momento em que o ser humano criou a consciência e começou a encarnar como ser humano. Então, ele vai nesse desenvolvimento eternamente. Com que necessidades? Agora há pouco eu falei, acho que eu cortei o raciocínio no meio, que são 7 corpos de manifestação. Nós estamos falando só do físico, do etérico, emocional e mental. Nós temos mais 2 corpos de manifestação, muito mais elevados do que estes 2, que infelizmente nós, no estágio evolutivo que nós estamos, nós ainda não conseguimos manifestar nesses 2 corpos, tá? Os espíritos já mais adiantados, em termos de fizeram melhores escolhas do que nós, já podem manifestar puramente nesses corpos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente não precisar mais para evoluir da necessidade do corpo material, ele é o primeiro que a gente vai perder. Por que existem espíritos que estão ainda no planeta Terra em relacionamento com a gente e já não encarnam mais? Porque eles já não precisam, no estágio evolutivo, eles já não precisam mais encarnar, a menos que eles queiram ser missionários e venham e encarnem como muitos são e venham aqui para ajudar a gente no desenvolvimento da gente. Caso contrário, de dentro para fora, a gente vai perdendo a necessidade para sua manifestação. Por isso que a gente diz espíritos de luz, porque eles se tornam só luz a partir de um determinado ponto de não precisar mais de corpos. Então, o que acontece, Cris, no adoecimento? Toda a energia que vem, vai. Então, diria eu para você, aonde começa a doença? Se o corpo físico é o corpo vamos chamar de deságue, vamos chamar assim, sabe o ralo?
O corpo físico é o ralo, porque tudo o que acontece nesses corpos energéticos precisam de alguma forma serem dissipados desse corpo. Precisa, vamos chamar, desintegrar não é bem a palavra, mas precisa sublimar para sair deste corpo. Tudo aquilo que a gente produz enquanto estamos em desequilíbrio, fica armazenado neste corpo de energia. Por quê? Porque ele é o nosso corpo eterno. Quando a gente vem para uma encarnação nova, a gente troca só de carro, gente. O motorista é o mesmo. Entendeu? Então, o que acontece? Expurgar, obrigada, é uma boa palavra. Quando a gente precisa expurgar tudo que está neste corpo vibracional e não pertence a ele, tá? Isso pode ser o assunto até de uma próxima live, a gente falar desse campo mental, dessa psicosfera que eu tanto falo para vocês. O que acontece? Precisa desaguar de alguma forma, precisa expurgar de alguma forma. E qual que é a forma de expurgo? É sempre a mesma forma relacionada à forma do planeta onde a gente está. Então, se eu estou num planeta tridimensional, a forma que vai expurgar é a tridimensional. Então, por que a gente fala assim? Você está trazendo essa doença de outra vida? O que isso quer dizer? Quer dizer que em algum momento, em alguma existência, nessa relação de troca matéria-espírito, matéria-perispírito, alguns comprometimentos eu fui criando devido à minha forma de pensar, ser, agir e sentir e realizar, que ficaram em desequilíbrio em alguns pontos de energia neste corpo. Aí o que acontece? Vou nascer de novo, morri, larguei para trás os pontos de desequilíbrio no meu corpo eterno. Eu não larguei no corpo provisório, eu larguei no corpo eterno. Então, o que acontece? Quando este corpo eterno for formar outro corpo numa próxima encarnação, junto com a genética de pai e mãe, ele vai trazer, 30% dele vai ser a carga, vamos chamar entre aspas, genética, que está nele, que já está nele, produzida por nós mesmos anteriormente. Então, o que acontece? Quando esse corpo novo for ser formado, ele vem com essas tendências. Por quê? Porque na hora que foi formar este corpo, as tendências já existiam. Então, isso está dentro da nossa carga genética. Então, genética não é fatalismo. Eu tenho dito isso para vocês muito. E mediante a justiça divina, como energias todas se agregam no planeta Terra, o que acontece? Era o DNA do espírito, exatamente, Cris. O que acontece? No equilíbrio de Deus, aquilo que eu desequilibrei, eu reequilibro. E não é porque eu vou pagar conta para ninguém, que alguém está no meu pé me mandando pagar conta. Porque é minha responsabilidade. E a partir do momento que eu desequilibro o meu corpo energético, eu tenho que reequilibrar o meu corpo energético. Esteja ele vinculado com outra pessoa que pode ter participado do desequilíbrio ou não. Mas eu tenho o comprometimento, eu gerei o comprometimento. Então, no mundo de Deus, no nosso mundo de Deus, não existe assim uma coisa, deixa de existir. Não, ela existe até que ela seja solvida de alguma forma. E o que acontece? Aí vocês podem perguntar, tá bom, então aí vem cheio dessas coisas dentro do perispírito, e aí, eu vou ter tudo? Aí que é a grande coisa, aí que é entre as benécias de Deus. Não necessariamente. Mediante a pessoa que eu sou e vou ser, a minha genética, a forma como a minha genética trabalha, os pares de cromossomos, o meu DNA vai trabalhando de uma tal forma que ele vai tendendo ou não a ter aquilo. Isso é muito claro a gente ouvir quando os médicos explicam a respeito de gêmeos univitelinos, que teoricamente não, eles são idênticos quando eles nascem. Mas a partir do momento da concepção, por mais idênticos que eles são, teoricamente eles deveriam desenvolver identicamente, ter pulmões idênticos, ter probleminha idêntico, ter não sei o que idêntico, ter DNA idêntico, tem tudo idêntico, não é? Porque são gêmeos idênticos, univitelinos. A partir de um determinado momento, eles começam a ter características diferentes, a desenvolver coisas diferentes. E por quê? Porque a incidência dos perispíritos deles, que os formaram, começam a vibrar, cada um com o seu perispírito, cada um com as suas necessidades para buscar o reequilíbrio na sua evolução.
Então, cada um, aí você vê gêmeos univitelíneos que ficam tão diferentes comportamentalmente, ou mesmo em termos físicos, no sentido de desenvolvimento, de um tem bronquite, tu não tem, um tem asma, tu não tem, porque cada espírito é um. Cada gêmeo é um diferente do outro. Por mais que a carcaça soe igual, é como se fossem 2 carros idênticos que tiram da concessionária, um com cada motorista. Eles vão ficar iguaizinhos sempre? Não, o primeiro buraco que o desatento pegar, já vai amassar a roda da frente direita dele, a do outro não. Então, o que cada um de nós faz com o seu corpo vai ditar se eu estou reequilibrando dentro desse corpo de energia ou não, ou permitindo todo esse comprometimento. Esse DNA pode ser aceito ou não pelo livre-arbítrio? Não, o DNA não é uma coisa que a gente aceite ou não, ele existe, né? É como o DNA do nosso corpo físico. A gente não tem a opção de aceitar ou não, a gente tem a opção de lidar maravilhosamente bem, espetacularmente bem com ele ou não, ou ao contrário, lidar muito mal com ele. Aí é uma questão sempre das nossas escolhas. Escolhas que fazemos emocionais, escolhas que fazemos mentais. São sempre escolhas que dirigem o quê? O nosso livre-arbítrio. Quando ele é cheio de saúde, maravilhosamente bem, vibrando maravilhosamente bem, tudo em nós está maravilhosamente bem. Inclusive, gente, a condução da nossa vida. Que a gente fala, nossa, a gente tô tão bem nessa fase, tô numa fase ótima. Não tem problema nenhum, não tem nem dor de cabeça. Nossa, parece que tudo que eu faço dá certo. Tô indo tão bem que dá até medo. A gente até brinca e fala isso, né? E por que tudo vai indo tão bem? Por quê? Porque a gente, quando nós estamos em equilíbrio, toda a relação que a gente tem com o que está do lado de fora também está em equilíbrio. Assim como o contrário também é verdade. Nós não podemos esquecer que com todo esse corpo de energia que nós temos, explicando bacana, tal, um perispírito, isso assado, frito, cozido, nós vivemos num universo de atração. Então, a gravidade move tudo aqui. Nós vivemos com energia de atração. Então, os iguais se atraem, se buscam. Então, quando a gente fala em conexão, ela tanto pode ser de amor maravilhoso em família, quanto ela pode ser de um mau sentimento. Então, podem não, existem muitas conexões de energias espirituais de todos os tipos, mais sublimes, menos sublimes. Por quê? Porque uma vez que nós entendemos que a frequência energética é quase como a sintonia do rádio, que estação eu sintonizo, que música eu vou pôr para tocar, se ela for a mesma de outra pessoa, certamente eu vou me afinar. Então, o que é importante a gente entender? Que a responsabilidade sobre tudo o que acontece conosco, ela começa por nós. Não existe assim, Deus foi injusto, Deus esqueceu de mim. Então, nossa, olha, eu estou passando por um momento tão difícil, porque, eu acho que eu tenho um espírito obsessor, ou eu isso, eu aquilo. É tudo uma questão de sintonia. Agora há pouco nós nos explicamos através da física, não foi nem através do achismo da Bia, foi através da física. Por que a gente se sintoniza? Então, eu vou na casa dos outros, pego energia ruim, vou embora, levo energia ruim para minha casa. Não é bem assim que funciona. O que funciona, como é que isso funciona? Vocês poderiam perguntar. Como é que isso funciona? Funciona assim, a energia que eu emito, a forma como eu penso, a quantidade de virtudes, eu faço oração, eu busco elevar a minha vibração ou não? Ou eu passo aquele dia espaventada, depois vou visitar os outros e chego de lá com dor de cabeça e acho que eu fui lá pegar dor de cabeça na casa dos outros? Não. Se a gente tem uma energia difícil, é porque de alguma forma a gente se conectou, se sintonizou com ela. Da mesma forma como a gente sintoniza quando a gente vai fazer uma prece, quando a gente vai fazer uma meditação, quando a gente vai levar o nosso pensamento. Jesus não disse, se seu coração tiver luz, todo o seu corpo terá luz? E o que ele quer dizer com isso? Tudo parte da nossa intenção, tudo parte do nosso sentimento. Então, como nós vamos lidar com o nosso perispírito? Como o nosso perispírito vai conduzir energia para o nosso corpo físico? Vai depender, não se esqueçam, corpo físico é igual ao quê? A ego. O comando do perispírito vem da mente do espírito, mas o comando da matéria vem do ego. Quando a gente fala em fazer escolhas, a gente faz escolhas
entre escolhas superiores e escolhas inferiores. Quando acontece uma coisa muito difícil com a gente tem duas opções: se desequilibrar ou não, ficar bravo ou não, ficar com raiva ou não, chorar ou não. Nós sempre temos duas escolhas a fazer. Os opostos em termos de energia, eles formam a conexão como a gente aprende na escola, né? Os prótons, elétrons e tal. Mas no sentido que eu estou dizendo, eu estou falando de afinidade energética no sentido de afinidade mental. Deixa eu ler uma pergunta. Não sei se eu te respondi, Roger. Acho que é Roger o seu nome, não sei se Roger é sobrenome ou não. Roger, quando eu estou falando em afinidade, eu estou falando em afinidade mental. Por isso que a gente tem amigos que pensam como nós. Por isso que quando a gente entra no escritório, a gente logo fica muito afim e a par com pessoas que concordam com o que a gente fala. Porque é o que a gente busca, por conta de uma estabilidade do ego, uma estabilidade de personalidade, é uma zona de conforto. E isso tanto é psicológico nosso, quanto isso também é vibracional. Isso acontece das duas formas. Não sei se eu te respondi. Vamos lá, Lilian. Às vezes podemos nos sentir deslocados em determinados grupos, mas como funciona essa atração? A união por resgate? Como isso funciona? Aqui estão várias perguntas aqui, Lilian. Por que a gente se sente bem ou mal num lugar? Porque a energia combina com a gente ou não. É simples assim. Por que a gente se sente bem ou mal num lugar? É simples assim. Porque quando a gente vai, às vezes, antigamente, outro dia eu dei esse exemplo, é bem clássico da gente saber. Você chega numa festa, tem 5, 6, 7 metros para você sentar, você vai... Quando você chega perto de uma, você fala, não vou sentar aqui não, acho que eu vou sentar lá. Aí quando você vai, você muda de lugar, você senta na terceira mesa que você pensa. Antigamente a gente fazia isso no cinema. Não só para ver melhor, mas que chega uma hora que você fala, não, aqui tá bom. Às vezes até no sofá de casa a gente senta num lugar, remexe, e senta no outro, fica melhor. Por quê? Porque é uma questão de acomodação energética. Quando não tá bom, alguma coisa não tá bom, você não sabe nem dizer exatamente o que é. E ao contrário também. Então, quando a gente se sente deslocado, esse deslocado pode ser psicológico, né? Pode ser a gente cheio de conceitos e preconceitos e não se acha que não se coloca bem em algum grupo, e também pode ser energético. Quando ele é inconsciente, normalmente ele é energético. Quando ele é consciente, às vezes ele é psicológico, está passando pelos nossos pré-julgamentos, né? Então o ego está dizendo, lá não é lugar para você, que lá as pessoas só falam assuntos que têm boa energia. E aí fala, não, aquilo lá não é assunto para mim. Aí você vai dizer, nossa, é o meu perispírito que está pensando isso? Não, é o meu ego que está pré-julgando horrores as pessoas, dizendo que lá só tem energia ruim, estou rotulando todo mundo que está lá e estou achando que eu sou tão boa que eu não preciso ir lá. Então, vocês entendem a diferença? Não sei se está ficando claro, não sei se eu estou me fazendo entender, né? Vamos lá. É o seu filho, Roseli, que legal. Não sei se eu estou me fazendo entender. Se não tiver, vocês, por favor, vão falando, tá bom? Também não sei se era essa a resposta que você queria. Né? Se ficou claro para você. Muito bom. Nossa, gente, eu tenho 2 minutos. Eu não sei nem se eu cheguei no fim do assunto. Mas se eu não cheguei, na semana que vem, tudo bem para vocês se a gente falar desse campo de pensamento, esse campo de contaminação de pensamento que pertence a cada um de nós? Eu quero falar de uma coisa chamada forma-pensamento. Que em todo este campo amarelo e rosa que a gente viu nesses desenhos hoje, em todo esse campo, como funciona essa interação do que eu penso para comigo mesma e do que eu penso para com o outro. Por que aquilo que eu penso faz diferença para outra pessoa que está do meu lado? Por que aquilo que eu sinto, como eu dei aquele exemplo aquela vez do consultório, né? Todo mundo sentado na sala do consultório. Por que faz diferença aquilo que eu sinto em relação a outra pessoa perto de mim? Falta 1 minuto e meio, gente. Então, eu acho isso um assunto muito importante para a gente começar a entender como é a minha relação de lidar comigo mesma, com o meu corpo físico. Aonde que eu vou entender quais são os meus limites? Como é que eu vou começar a entender aquilo que me faz bem ou me faz mal? Né? Fisicamente e emocionalmente. Por que eu me deixo levar por algumas coisas? O que são as ideias fixas que um dia vocês perguntaram para mim? Eu não me lembro, acho que foi até a Laura que perguntou numa live o poder da ideia fixa. É uma coisa super complexa em termos de corpos de energia, porque a ideia fixa mora no corpo eterno, não vamos esquecer disso. Corpo perispiritual, corpo mental e emocional é corpo eterno,
né? Então, se isso for um assunto, vocês estão dizendo que ok, que eu sempre fico na dúvida, viu, gente? O que eu acho que vocês vão achar interessante, o que vocês acham que vão achar relevante, né? Para ter como informação. Mas como eu quero sempre chegar neste único ponto, que é entender a capacidade e a responsabilidade que eu tenho comigo mesmo em relação ao mundo e o mundo em relação a mim, para que eu possa me desenvolver da melhor maneira possível, aproveitar essa encarnação, então, show de bola. Pensar em pensamento, emoção e sentimento é o que a gente faz de melhor, né? Se não ficou alguma coisa clara, por favor, podem mandar inbox, pode fazer pergunta quanto quiserem, eu vou respondendo uma por uma, tá? Que às vezes eu falo muito rápido, eu sei que eu falo rápido, mas ó, de coração, um beijo enorme para todo mundo que tá aí, para os meus queridos, queridas, novos, mais antigos, com todo o amor do mundo para vocês que ficam esse tempão aí me ouvindo, né? Espero ter acrescentado de alguma forma alguma coisa. E, se Deus quiser, semana que vem a gente tá aí. Elas vão, se o Insta permitir, elas vão pro IGTV, tá? Se alguém quiser, mas se quiser alguma dúvida, pode falar direto comigo, tá? Super obrigado e ó, vou continuar mandando as apostilas, tá? Para todo mundo que tá lá na nossa listinha de e-mail. Um beijo enorme, eu amo vocês do fundo